O Catecismo em um ano. Olá, eu sou o Jefferson, seminarista na Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 dias. Estamos usando a tradução em português, apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura que você pode encontrar na bio do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição desse podcast. Estamos no dia 108 do nosso podcast O Catecismo em um ano, e estamos lendo a primeira parte do Catecismo sobre a profissão de fé, na segunda sessão sobre os símbolos da fé, no terceiro capítulo, Creio no Espírito Santo. E hoje leremos dos números 830 ao 838. A Igreja é católica. O que quer dizer católico? A palavra católico significa universal, no sentido de segundo a totalidade, ou segundo a integralidade. A Igreja é católica em duplo sentido. Ela é católica porque nela Cristo está presente. Onde está Cristo Jesus, está a Igreja católica. Nela subsiste a plenitude do corpo de Cristo unido à sua cabeça, o que implica que ela recebe dele a plenitude dos meios de salvação, que ele quis: confissão de fé correta e completa, vida sacramental integral e ministério ordenado na sucessão apostólica. Neste sentido fundamental, a Igreja era católica no dia de Pentecostes e o será sempre, até o dia da parousia. Ela é católica porque é enviada em missão por Cristo à universalidade do gênero humano. Todos os homens são chamados a pertencer ao novo povo de Deus. Por isso, este povo, permanecendo uno e único, deve se estender a todo o mundo e por todos os tempos, para que se cumpra o desígnio da vontade de Deus, que no início formou uma natureza humana e quer, ao final, congregar em si seus filhos que estavam dispersos. Este caráter de universalidade que marca o povo de Deus é um dom do próprio Senhor, pelo qual a Igreja Católica, de maneira eficaz e perpétua, tende a recapitular toda a humanidade, com todos os seus bens sob Cristo cabeça, na unidade do seu Espírito. Cada igreja particular é católica. A Igreja de Cristo está verdadeiramente presente em todas as legítimas comunidades locais de fiéis, que, unidas a seus pastores, são também elas, no Novo Testamento, chamadas igrejas. Nelas, os fiéis são reunidos pela pregação do Evangelho de Cristo. Nelas se celebra o mistério da ceia do Senhor. Nessas comunidades, embora muitas vezes pequenas e pobres, ou vivendo na dispersão, está presente Cristo, por cuja virtude se constitui a Igreja una, santa, católica e apostólica. Por igreja particular, que é em primeiro lugar a diocese ou a eparquia, entende-se uma comunidade de fiéis cristãos, em comunhão na fé e nos sacramentos com seu bispo, ordenado na sucessão apostólica. Essas igrejas particulares são formadas à imagem da Igreja Universal. É nelas e a partir delas que existe a Igreja Católica una e única. As igrejas particulares são plenamente católicas pela comunhão com uma delas, a Igreja de Roma, que preside na caridade, pois com esta igreja, em razão de sua origem mais excelente, deve necessariamente concordar cada igreja, isto é, os fiéis de toda parte. Com efeito, desde a descida a nós do Verbo encarnado, todas as igrejas cristãs de toda parte consideraram e continuam considerando a grande igreja que está aqui, em Roma, como única base e fundamento,
visto que, segundo as próprias promessas do Salvador, as portas do inferno nunca prevaleceram sobre ela. Devemos, no entanto, evitar de conceber a Igreja Universal como sendo o somatório, ou, por assim dizer, a federação de igrejas particulares. A Igreja é universal por vocação e por missão, ao lançar suas raízes na variedade dos terrenos culturais, sociais e humanos. Se reveste em cada parte do mundo de aspectos e de expressões exteriores diversas. A rica variedade de disciplinas eclesiásticas, de ritos litúrgicos, de patrimônios teológicos e espirituais próprios das igrejas locais mostra com maior evidência a catolicidade da Igreja indivisa, por sua convergência na unidade. Quem pertence à Igreja Católica? Todos os homens são chamados a esta católica unidade do povo de Deus. A ela pertencem ou são ordenados, de diversos modos, quer os fiéis católicos, quer os outros crentes em Cristo, quer todos os homens que, pela graça de Deus, são chamados à salvação. São incorporados plenamente à sociedade, que é a Igreja, aqueles que, tendo o Espírito de Cristo, aceitam a totalidade de sua organização e todos os meios de salvação nela instituídos e em sua estrutura visível estão unidos a Cristo, que a dirige por meio do Sumo Pontífice e dos bispos, pelos vínculos da profissão de fé, dos sacramentos, do regime eclesiástico e da comunhão. Contudo, não se salva, embora esteja incorporado à Igreja, aquele que não persevera na caridade e permanece dentro da Igreja com o corpo, mas não com o coração. Por muitos motivos, a Igreja sabe-se ligada aos batizados que são designados com o nome cristão, mas não professam na íntegra a fé ou não guardam a unidade da comunhão sob o sucessor de Pedro. Aqueles que creem em Cristo e foram devidamente batizados estão constituídos em certa comunhão, embora não perfeita, com a Igreja Católica. Com as igrejas ortodoxas, esta comunhão é tão profunda que falta bem pouco para que ela atinja a plenitude que autoriza a celebração comum da Eucaristia do Senhor. E hoje, na nossa leitura complementar, iremos ouvir a audiência geral do Papa Francisco, que foi proferida na Praça de São Pedro no dia 9 de outubro de 2013. A catolicidade da Igreja. Prezados irmãos e irmãs, bom dia. Vê-se que hoje, com este mau tempo, vós fostes corajosos. Parabéns. Creio na Igreja Una Santa Católica. Hoje paremos para meditar sobre essa índole da Igreja. Dizemos católica. É o ano da catolicidade. Antes de tudo, o que significa católico? Deriva do grego katolon, que quer dizer segundo o todo, a totalidade. Em que sentido essa totalidade se aplica à Igreja? Em que sentido nós dizemos que a Igreja é católica? Diria em 3 significados fundamentais. O primeiro, a Igreja é católica porque é o espaço, a casa onde nos é anunciada a fé na sua totalidade, na qual a salvação que Cristo nos trouxe é oferecida a todos. A Igreja faz-nos encontrar a misericórdia de Deus, que nos transforma, porque nela está presente Jesus Cristo, que lhe confere a verdadeira profissão de fé, a plenitude da vida sacramental, a autenticidade do ministério ordenado. Na Igreja, cada um de nós encontra o que é necessário para acreditar, para viver como cristão, para se tornar santo, para caminhar em cada lugar e em cada época. Para citar um exemplo, podemos dizer que é como na vida da família. Em família, a cada um de nós é concedido tudo que nos permite crescer, amadurecer e viver. Não podemos crescer sozinhos, não podemos caminhar sozinhos, isolando-nos, mas caminhamos e crescemos numa comunidade, numa só família. E assim é na Igreja. Na Igreja, nós podemos ouvir a palavra de Deus, convictos de que é a mensagem que o Senhor nos transmitiu. Na Igreja,
podemos encontrar o Senhor nos sacramentos, que são as janelas abertas através das quais nos é comunicada a luz de Deus, riachos nos quais bebemos da vida do próprio Deus. Na igreja, nós aprendemos a viver a comunhão, o amor que provém de Deus. Hoje, cada um de nós pode interrogar-se: como vivo na igreja? Quando vou à igreja, é como se fosse ao estádio, a um jogo de futebol? É como se fosse ao cinema? Não, é diferente. Como vou à igreja? Como recebo os dons que a igreja me oferece para crescer, para amadurecer como cristão? Participo na vida de comunidade ou vou à igreja e fecho-me nos meus problemas, isolando-me do outro? Nesse primeiro sentido, a igreja é católica porque é casa de todos. Todos são filhos da igreja e todos vivem nesta casa. Um segundo significado: a igreja é católica porque é universal. Está espalhada em todas as regiões do mundo e anuncia o evangelho a cada homem e a cada mulher. A igreja não é um grupo de elite, não diz respeito apenas a alguns. A igreja não tem fechamentos, é enviada para a totalidade das pessoas, para todo o gênero humano. E a única igreja está presente até nas suas partes mais pequeninas. Cada um pode dizer: na minha paróquia está presente a Igreja Católica, porque também ela faz parte da Igreja Universal, contém em si a plenitude dos dons de Cristo, a fé, os sacramentos e o ministério. Encontra-se em comunhão com o bispo, com o papa, e está aberta a todos, sem distinções. A igreja não está apenas à sombra do nosso campanário, mas abrange uma vastidão de pessoas, de povos que professam a mesma fé, que se alimentam da mesma Eucaristia, que são servidos pelos mesmos pastores. Como é bom sentir-se em comunhão com todas as igrejas, com todas as comunidades católicas do mundo, pequenas ou grandes que sejam. E além disso, sentir que todos nós estamos em missão, comunidades pequenas ou grandes. Todos devemos abrir as nossas portas e sair para anunciar o Evangelho. Então, interroguemo-nos: o que faço para comunicar aos outros a alegria de encontrar o Senhor, o júbilo de pertencer à Igreja? Anunciar e testemunhar a fé não é um assunto para poucos, mas diz respeito também a mim, a ti, a cada um de nós. Um terceiro e último pensamento: a Igreja é católica porque é a casa da harmonia, onde unidade e diversidade sabem conjugar-se para se tornar uma riqueza. Pensemos na imagem da sinfonia, que quer dizer acordo e harmonia de diversos instrumentos que tocam juntos. Cada qual mantém o seu timbre inconfundível, e as suas características sonoras sintonizam-se em algo de comum. Depois, há quem guia, o maestro, e na sinfonia que é executada, todos tocam juntos, em harmonia, mas não se cancela o timbre de cada instrumento. Aliás, a peculiaridade de cada um é valorizada ao máximo. É uma imagem bonita que nos diz que a igreja é como uma grande orquestra na qual existe variedade. Não somos todos iguais, e não devemos ser todos iguais. Todos nós somos diversos, diferentes, cada qual com as suas próprias qualidades. E esta é a beleza da igreja. Cada um oferece o que é seu, aquilo que Deus lhe concedeu, para enriquecer os demais. E entre os componentes existe essa diversidade, mas trata-se de uma diversidade que não entra em conflito, que não se opõe. É uma variedade que se deixa fundir de modo harmonioso pelo Espírito Santo. Ele é o verdadeiro maestro, ele mesmo é a harmonia. E aqui perguntamo-nos: nas nossas comunidades, vivemos a harmonia ou contendemo-nos? Na minha comunidade paroquial, no meu movimento, onde eu faço parte da igreja, fazem-se mexericos? Quando existem intrigas, não há harmonia, mas luta, e esta não é a igreja. A igreja é a harmonia entre todos. Nunca faleis mal uns dos outros, nunca discutais. Aceitamos o outro, aceitamos que haja uma justa variedade, que este seja diferente, que aquele pense de um modo ou de outro. Mas na mesma fé, podemos pensar diversamente, ou tendemos a uniformizar tudo.
mas a uniformidade mata a vida. A vida da Igreja é variedade, e quando queremos instaurar a uniformidade em todos, acabamos por matar os dons do Espírito Santo. Oremos ao Espírito Santo, que é precisamente o autor dessa unidade na variedade, desta harmonia, a fim de que nos torne cada vez mais católicos, ou seja, nessa Igreja que é católica e universal. Obrigado. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!